Um abraço colorado do tamanho do mundo pra você, Paulo Francisco. Um abraço também ao craque Tim. O Tim é meu ídolo, viu? E se a gente fala de decisão, o Tim é um cara que pode falar com muita propriedade, né, Paulo? Foi o último a conquistar título pelo Vila, né? Então assim, é um cara diferente, um cara diferenciado, tá participando aí da programação da Tigrão TV, tá ficando famoso, nas redes sociais só dá Tim pra cá, Tim pra lá, então a gente tem que segurar, viu? Vamos ter que aumentar o passe dele aí, porque tá muito valorizado o nosso craque. Agora, Paulo, vamos falar dessa final, né? Falar um pouco dessa final de Campeonato Goiano que tá chegando, graças a Deus. Eu não aguentava mais, muita ansiedade ao longo dessa semana. Final dividida em 2 jogos, ida e volta. Amanhã, a ida lá no Jonas Duarte, às 5 horas da tarde, a bola rola para Anápolis e Vila Nova. Hoje, nesse exato momento, Paulo Francisco, o time do Vila Nova tá realizando o seu último treinamento lá no CT Vila do Tigre. Os atletas treinam pela manhã, almoçam no CT Vila do Tigre e já partem para Anápolis. Vão dormir por lá e amanhã, claro, mais próximo ali do horário da decisão, eles partem lá para o Jonas Duarte para decidir esse campeonato goiano, para essa primeira partida, na verdade. Então o Vila Nova vai fazer uma logística diferente, não vai para Anápolis no dia do jogo. Ele sai hoje lá do CT Vila do Tigre e dorme na cidade de Anápolis e amanhã parte para o Jonas Duarte, que é o palco desse primeiro embate da grande final do Campeonato Goiano. E aí, Paulo, vamos falar um pouco sobre provável escalação do Vila Nova. Os desfalques, todo mundo já sabe, mas recapitulando aqui, para quem não acompanhou a nossa programação ao longo da semana, Emerson Urso, Kozlinski, Pajé e Paulinho, esses daí não estarão à disposição do técnico Rafael Lacerda. Com isso, vamos destacar aqui então a provável escalação do Vila Nova e algumas variáveis que o Lacerda pode trazer para esse jogo. O goleiro do Vila Nova é o House, esse daí é unanimidade, tá fazendo um grande campeonato goiano, e com a saída do Kozlinski, né, com a lesão do Kozlinski, com a cirurgia recente, o House se torna mais titular ainda, e ele cresceu nos momentos que precisou. Então, House, goleiro titular da equipe do Vila Nova. Na defesa, Elias pela direita, na zaga, o Thiago Panhussá, capitão do Vila Nova, ao lado do Bernardo Chapo. E eu te falei, hein, Paulo? O Bernardo Chapo iria sim assumir a titularidade do Vila Nova com o passar do tempo. E dito e feito. Então, o Thiago Panhussá e o Bernardo Chapo. E na esquerda, William Formiga. No meio de campo, João Vieira, Arilson. E à frente, o Diego Torres. No ataque, Todinho, Poveda. E aí, a dúvida: Vinícius Paiva vai jogar ou não? Vai ganhar mais uma chance do time titular do Vila Nova? Vinícius Paiva, que vem sendo utilizado como titular desde a saída do Emerson Urso, desde a lesão do Emerson Urso, mas não vem mostrando muito futebol, não vem conseguindo fazer boas partidas. E aí, Paulo, existem 3 possibilidades para esse Vinícius Paiva aí. Ou o Lacerda mantém o Paiva no time, mantém o esquema tático num 4-3-3 e mantém o Vinícius Paiva, ou ele saca o Vinícius Paiva do time titular e começa com o Gabriel Silva aberto pela esquerda, mantendo também um 4-3-3, ou ele tem aquela opção de mandar um time num 4-4-2 com 4 jogadores no meio de campo, nessa mesma formação que ele mandou o jogo contra o Goiás lá na fase de pontos. E aí ele tiraria o Vinícius Paiva e colocaria o Igor Henrique no time titular. E aí o meio-campo do Vila Nova ficaria João Vieira, Arilson, Igor Henrique ali jogando com 3 volantes, né, fazendo a proteção da defesa vilanovense, e à frente o Diego Torres. Isso no papel, porque dentro de campo a gente sabe que o Igor Henrique pode muito bem cair pela direita ali e fazer um homem de armação pelo lado esquerdo. O Igor Henrique pode cair pelo lado esquerdo do Vila Nova, fazendo esse homem da criação ali pelo lado esquerdo do Tigrão. Quase como um ponta, mas sem aquela característica da explosão, mas com muito mais técnica. Então o Vila Nova pode vir desse jeito, a base do time já está definida. Mas existe aí essa dúvida se o Vinícius Paiva vai ganhar mais uma chance do time titular ou vai começar no banco de reservas nessa decisão contra o Anápolis. Agora, Paulo, vamos ouvir um pouco do técnico Rafael Lacerda. Lacerda que vem fazendo um grande trabalho no Vila Nova e vai falar com a gente aqui na Grande Jogada. Lacerda vai projetar essa final aqui com a gente e também falar um pouco do momento do Vila Nova e também sobre o nível de disputa do Campeonato Goiano. Vamos ouvir agora o técnico Rafael Lacerda. Porque final é aquela coisa clássica do futebol, chegam os 2 melhores times da competição, né? Então nesse momento isso aqui o jogo contra o Anápolis ele é mais que um clássico.
Eu considero que é muito mais importante do que foi o primeiro jogo contra o Atlético, do que os outros 3 jogos contra o Goiás. Aqueles jogos dos clássicos é muito importante para o torcedor, mas hoje eu posso afirmar, depois que passou, que eles valem os mesmos 3 pontos. Claro que lá atrás, futuramente, quando eu for enfrentar aí um Atlético e um Goiás no Brasileiro, o torcedor não vai gostar de que eu fale isso e eu não vou falar, né? Porque os 3 pontos são diferentes, mas no final eles são. Então, assim, o torcedor não precisa nem ter essa dúvida, né? Nós internamente tratamos o jogo, essa final, com uma coisa muito maior do que um clássico, né? Isso aqui vale demais. Volto a dizer, né? É muito tempo sem conquista, um clube que cresceu muito nos últimos anos, principalmente, né? Depois que essa diretoria, assim, assumiu, né? Que reformulou o Vila Nova, né? Estruturou o clube, e prova é o quanto o Vila vem aí chegando nas competições, não só a nível estadual, mas nível brasileiro. O Vila tá batendo na trave e eu tô muito esperançoso, sabe? Eu confio muito no trabalho, não só meu, mas de toda a comissão técnica, de todo mundo aqui dentro do Vila, que chegou a hora do Vila, né? De tanto que bateu na trave, chegou a hora das conquistas, né? Eu tô muito feliz de estar vivendo esse momento, de ser o comandante do processo, né? Da parte técnica, e espero que a gente consiga conquistar esse título. Tá, então o comandante Rafael Lacerda falando aqui na grande jogada com a gente, falando sobre essa grande final, falando também sobre o nível de disputa do Goianão de 2025, que é o Goianão que ele estreia como treinador e vestindo a camisa do Vila Nova. Agora, Paulo, rapidamente pra gente finalizar aqui o nosso noticiário, é o seguinte, mais 2 informações. Vila Nova acabou negociando o volante Marcos Rondon. O Rondon é um volante, disputou a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Vila Nova nessa temporada, disputou também aquelas 2 partidas lá da Copa Verde contra o Brasiliense. O Marcos Rondon era um jogador muito promissor, já estava estourando ali a sua idade nas categorias de base, e aí o Tigrão acabou negociando ele com o Grêmio Anápolis. O jogador então chega em definitivo ao Grêmio Anápolis e vai disputar a divisão de acesso desse ano de 2025. Agora um dado, Paulo, que eu publiquei nas minhas redes sociais rapidamente, que é até bom para você debater aí com os nossos comentaristas. É o seguinte, Paulo, com o Tim, na verdade, né? Ele equivale por 2. É o seguinte, Paulo, Vila Nova tá no ranking das melhores defesas do país. O Vila Nova, entre ali os times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova tem a 2ª melhor defesa, atrás apenas do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tomou 4 gols nessa temporada e o Vila Nova aparece na 2ª posição ao lado do Cuiabá, tendo tomado apenas 5 gols nesse ano de 2025. Então é algo a se aplaudir e também falar sobre essa consistência defensiva do Vila Nova, principalmente desse ano de 2025. Enfim, Paulo, você já sabe quem eu sou, né, rapaz? Eu sou o Igor Santiago, a sua fonte de informações do Tigrão, e esse daqui foi um noticiário em oferecimento à Sopema. E se é Sopema, Paulo, você pode